O sino da porta da cafeteria Grão do Saber tilintou quando Beatriz Oliveira entrou, trazendo consigo o cheiro da chuva típica de São Paulo em seu vestido florido simples. Seus cabelos cacheados, ainda úmidos, emolduravam um rosto cansado, após mais um dia exaustivo na Escola Municipal Monteiro Lobato, onde lecionava para o 5º ano há quase 7 anos. Carregava uma pilha de redações para corrigir e sonhava com um café forte antes de enfrentar a tarefa. "Um cappuccino, por favor, e um pão de queijo", pediu, acomodando-se na única mesa disponível. Beatriz amava sua profissão com toda a intensidade. Crescera no interior de Minas Gerais, filha de seu Antônio, mecânico respeitado da cidade, e Dona Clara, que trabalhava no supermercado local. Desde pequena, sempre soube que seria professora. Havia algo mágico em ver os olhos de uma criança brilharem quando finalmente compreendiam uma nova ideia. Enquanto organizava suas anotações, não percebeu o homem que se aproximava de sua mesa. "Com licença, todos os lugares estão ocupados. Importa-se se eu dividir a mesa com você?" Ela ergueu os olhos e encontrou um par de olhos castanhos escuros que a observavam com gentileza. O homem vestia um terno impecavelmente cortado, carregava uma pasta de couro e exalava um perfume discreto, mas inconfundivelmente caro. "Claro, fique à vontade", respondeu, afastando algumas redações para abrir espaço. "Gustavo Mendonça", apresentou-se ele estendendo a mão. "Beatriz Oliveira, mas pode me chamar de Bia." O cappuccino chegou, e com ele uma conversa que fluiu com surpreendente naturalidade. Gustavo trabalhava em um banco de investimentos próximo dali, no coração financeiro da Avenida Faria Lima. Era analista-chefe de um fundo de investimentos. Explicou ele sem ostentação, como quem comenta sobre o clima. "E essas redações são suas?" perguntou, indicando os papéis coloridos com letras infantis. "Sim, sou professora na rede municipal", respondeu, preparando-se internamente para a habitual reação de desinteresse que costumava seguir essa informação. Para sua surpresa, os olhos de Gustavo se iluminaram. "Minha tia era professora. Sempre digo que é a profissão mais importante de todas. Vocês formam o futuro, não é mesmo?" Aquele foi apenas o primeiro de muitos encontros. Nas semanas seguintes, Gustavo aparecia pontualmente às quintas-feiras na cafeteria, por coincidência, como dizia com um sorriso que deixava claro não haver coincidência alguma. Depois de um mês, os encontros casuais transformaram-se em jantares, passeios pelo Parque Ibirapuera e sessões de cinema. Beatriz notava as diferenças entre seus mundos, mas Gustavo parecia não se importar. Quando ela mencionou que morava em um apartamento alugado em Pinheiros, ele respondeu que adorava o bairro pela diversidade cultural. Quando ela se preocupou com o preço de um restaurante que ele sugeriu, ele simplesmente mudou a sugestão, sem fazer alarde. Na primeira vez que o convidou para sua casa, Beatriz passou a tarde inteira arrumando o pequeno apartamento, consciente de que ele vivia em uma cobertura em Moema, informação que descobrira casualmente durante uma conversa. Preparou uma feijoada, receita de família que sua mãe lhe ensinara, e comprou o vinho mais caro que seu orçamento permitia. "Sua casa é exatamente como imaginei", comentou Gustavo, olhando para as estantes repletas de livros e as plantas que dominavam a varanda. "Aconchegante e cheia de personalidade, como você." Naquela noite, após a feijoada e 2 taças de vinho, ele a beijou pela primeira vez, e Beatriz sentiu que algo extraordinário estava começando. Os meses seguintes foram de descobertas. Beatriz conheceu a cobertura de Gustavo, com vista panorâmica para o skyline de São Paulo, decorada com um minimalismo elegante que combinava com sua personalidade prática. Ele a levou a restaurantes estrelados, mas também a acompanhou com entusiasmo genuíno a feiras de livros e exposições gratuitas em centros culturais. Um domingo, enquanto caminhavam pelo mercado municipal degustando frutas, Beatriz mencionou seu irmão mais velho, Felipe. "Ele sempre foi meu protetor", contou ela, enquanto mordiscava uma fatia de manga. "Desde pequenos, quando as outras crianças zombavam de mim por ser tão estudiosa." "E o que ele faz agora?" perguntou Gustavo distraidamente. "Tecnologia", respondeu Beatriz vagamente. "Ele se mudou para São Paulo antes de mim, para estudar ciência da computação na USP. Trabalhou em algumas startups,
Depois abriu sua própria empresa. Ele é bem-sucedido. Havia algo no tom de Beatriz que despertou curiosidade em Gustavo, mas ela rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre o novo projeto dele no banco. Beatriz raramente falava sobre sua família. Gustavo sabia que seus pais ainda viviam no interior de Minas, que ela visitava nas férias escolares. Sabia do irmão, mas nunca o conhecera. Felipe viajava frequentemente a trabalho, explicara Beatriz. Em contrapartida, Gustavo mencionava sua família apenas em contextos de obrigações sociais. Preciso ir ao aniversário da minha mãe no domingo, ou minha irmã está organizando um evento de caridade. 6 meses após o primeiro encontro na cafeteria, em um jantar no restaurante onde tiveram seu primeiro encontro oficial, Gustavo pegou as mãos de Beatriz entre as suas. Bia, esses 6 meses foram os mais felizes da minha vida. Você trouxe um significado que eu não sabia que faltava. Sua paixão pelo ensino, sua dedicação às crianças, seu entusiasmo por coisas simples. Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos. Beatriz sentiu o coração acelerar quando ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Beatriz Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? O anel era um solitário discreto, mas de um diamante tão puro que refletia todas as luzes do restaurante. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Sim, respondeu simplesmente, enquanto Gustavo deslizava o anel em seu dedo. O restaurante inteiro aplaudiu. Uma garrafa de champanhe chegou à mesa, cortesia da casa. Beatriz sentia-se dentro de um sonho, um daqueles que assistia nas novelas das 9. Foi apenas quando estavam no táxi, a caminho do apartamento dela, que Gustavo mencionou casualmente. Ah, minha mãe está organizando uma festa de noivado para nós no próximo final de semana, na casa de campo da família em Itatiba. Nada muito elaborado, apenas a família e alguns amigos próximos. O sorriso de Beatriz vacilou ligeiramente. Em 6 meses de relacionamento, Gustavo nunca a apresentara à sua família. Nas poucas vezes em que mencionava a mãe, Regina, ou a irmã Vanessa, era sempre com uma certa distância emocional. Sua mãe já sabe sobre nós? Gustavo hesitou por um instante tão breve que Beatriz quase não percebeu. Claro, ela está ansiosa para conhecer a mulher que roubou meu coração. Naquela noite, deitada ao lado de Gustavo adormecido, Beatriz olhou para o anel em seu dedo. Era lindo, perfeito. Então por que sentia aquela inquietação crescente no peito? Uma voz dentro dela sussurrava que estava prestes a entrar em um mundo para o qual não fora preparada. Na manhã seguinte, tentou ligar para Felipe para contar a novidade, mas como de costume, caiu na caixa postal. Enviou uma mensagem. Tenho novidades. Me liga quando puder. A resposta veio apenas no final do dia. Parabéns, pequena. Gustavo é um cara de sorte. Infelizmente estou em Singapura fechando um negócio. Voltamos a falar quando eu retornar. Naquela semana, Beatriz dividiu seu tempo entre preparar aulas, corrigir provas e tentar encontrar um vestido adequado para a festa de noivado. Visitou diversas lojas, experimentou dezenas de modelos, mas tudo parecia ou muito simples ou muito pretensioso. Finalmente, optou por um vestido azul marinho de corte clássico, o mais caro que já comprara, consumindo boa parte de suas economias. Vai ficar perfeito, garantiu a vendedora. Elegante, sem ser extravagante. Enquanto embrulhavam o vestido, Beatriz consultou o saldo de sua conta bancária no celular e suspirou. 1 mês de economias por algumas horas de aceitação social. Valia a pena, disse a si mesma. Era apenas o começo de sua nova vida com Gustavo, e ela precisava fazer um esforço para se encaixar no mundo dele. O motorista do aplicativo assobiou baixinho ao passar pelos enormes portões de ferro da propriedade dos Mendonça, em Itatiba. Beatriz encolheu-se no banco traseiro, tentando acalmar as borboletas em seu estômago, enquanto o carro avançava pela alameda de árvores centenárias. Primeira vez na fazenda IP Amarelo? Perguntou o motorista, ajustando o retrovisor para olhá-la. Sim, respondeu Beatriz apertando a pequena bolsa de mão. É um lugar conhecido? A senhora está brincando, né? Os Mendonça são praticamente a realeza de Itatiba. Dizem que essa propriedade tem mais de 200 hectares. Beatriz sentiu a boca secar. Gustavo mencionara uma casa de campo, não uma fazenda histórica com nome próprio,
Ele havia viajado mais cedo para ajudar nos preparativos, prometendo encontrá-la na entrada. A estrada privada parecia interminável, contornando lagos artificiais e jardins meticulosamente cuidados. Quando finalmente a casa principal surgiu, Beatriz precisou conter uma exclamação. Não era uma casa, mas uma mansão colonial, com varandas amplas, janelas enormes e uma escadaria de mármore que levava à entrada principal. O carro parou diante da escadaria, onde uma fileira de veículos de luxo já estacionados fazia o modesto Honda do motorista parecer um intruso. Um manobrista uniformizado abriu a porta para Beatriz. Bem-vinda à Fazenda IP Amarelo, senhora. Beatriz desceu do carro ajeitando nervosamente o vestido azul marinho. Pagou a corrida e incluiu uma gorjeta generosa, talvez por solidariedade com alguém que parecia tão deslocado quanto ela. Olhou ao redor, procurando por Gustavo, mas ele não estava à vista. Alguns convidados chegavam simultaneamente, mulheres em vestidos de estilistas famosos e homens de terno impecável, todos descendo de carros importados. Você deve ser a professora, disse uma voz feminina atrás dela. Beatriz virou-se e encontrou uma mulher elegante na casa dos 50 anos, vestindo um conjunto de saia e blazer de grife e joias, que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados em um coque, e seu sorriso não alcançava os olhos. Regina Mendonça apresentou-se, estendendo a mão com unhas perfeitamente manicuradas. Mãe de Gustavo. Beatriz Oliveira, respondeu ela, apertando a mão oferecida. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Mendonça. Regina, por favor, corrigiu a mulher com um sorriso estudado. Seus olhos percorreram Beatriz de cima a baixo, avaliando rapidamente seu vestido, sapatos e a ausência de joias significativas. Gustavo está recebendo alguns convidados importantes no escritório. Pediu-me para recebê-la. Regina entrelaçou seu braço no de Beatriz, guiando-a para dentro da mansão. O hall de entrada era imponente, com um piso de mármore italiano e um lustre de cristal que devia ter custado uma fortuna. Retratos da família Mendonça em poses formais adornavam as paredes, intercalados com obras de arte que Beatriz reconheceu como originais de artistas brasileiros renomados. Nossa família está em Itatiba há 5 gerações, comentou Regina, notando o interesse de Beatriz nos retratos. Os Mendonça ajudaram a construir esta cidade. Aquele é o avô de Gustavo, fundador do banco. E aquele é o pai dele, que expandiu os negócios para o mercado internacional antes de nos deixar. Entraram em um amplo salão, onde cerca de 50 pessoas conversavam animadamente, taças de champanhe em mãos. Um quarteto de cordas tocava discretamente em um canto. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos elaborados. Permita-me apresentá-la a alguns amigos da família, disse Regina, conduzindo Beatriz para um grupo de mulheres elegantes. As apresentações foram um borrão de nomes importantes, títulos impressionantes e olhares avaliativos. Beatriz tentou memorizar os nomes, sorrir educadamente e responder às perguntas cada vez mais invasivas. E onde você estudou, querida? Perguntou uma senhora de joias exuberantes. Universidade Federal de Minas Gerais, respondeu Beatriz. Ah, universidade pública, comentou outra, como se mencionasse uma doença contagiosa. Que interessante. E seus pais? O que fazem? Indagou uma terceira entre goles de champanhe. Meu pai é mecânico. Minha mãe trabalha em um supermercado, respondeu Beatriz mantendo a cabeça erguida. Um silêncio constrangedor seguiu sua resposta, quebrado pela chegada de uma jovem mulher, que poderia ser a versão feminina de Gustavo, com os mesmos olhos castanhos escuros, agora frios e calculistas. Então você é a famosa professora, disse ela, avaliando Beatriz com um olhar desdenhoso. Vanessa Mendonça, irmã do noivo. Vanessa usava um vestido vermelho que acentuava sua silhueta perfeita, complementado por joias discretas, mas obviamente caras. Beatriz Oliveira, prazer em conhecê-la. O prazer é meu, respondeu Vanessa sem sinceridade. Gustavo disse que você é apaixonada por ensinar crianças. Que nobre da sua parte dedicar-se a uma profissão tão essencial, ainda que não particularmente lucrativa. Antes que Beatriz pudesse responder, Vanessa a tomou pelo braço. Venha, vamos encontrar meu irmão. Ele está ocupado com alguns sócios do banco,
mas tenho certeza de que ficará encantado em exibir sua nova conquista. Vanessa conduziu Beatriz através do salão, parando ocasionalmente para apresentá-la a outros convidados, sempre com uma introdução que soava sutilmente condescendente. Esta é Beatriz, a professora de escola pública que conquistou meu irmão. Não é uma história encantadora? Após o que pareceu uma eternidade, finalmente avistaram Gustavo conversando com um grupo de homens de terno. Ao ver Beatriz, seu rosto iluminou-se e ele rapidamente se desculpou com os colegas. "Bia!" exclamou, abraçando-a e beijando-a levemente nos lábios. "Você está deslumbrante. Vejo que já conheceu minha mãe e minha irmã." "Sim", respondeu ela, aliviada por finalmente estar ao lado dele. "Sua família tem sido acolhedora." Vanessa sorriu friamente. "Gustavo, querido, você deveria ter nos avisado que sua noiva era tão autêntica." Ela nos contou sobre seus pais trabalhadores. Que história inspiradora de superação. Gustavo pareceu não notar o veneno nas palavras da irmã. Os pais de Bia são pessoas incríveis. O pai dela pode consertar qualquer motor e a mãe conhece todos na cidade deles. "Fascinante", murmurou Vanessa. "Bem, vou deixá-los a sós. Mamãe precisa de ajuda com algo." Quando ela se afastou, Beatriz soltou um suspiro que não sabia estar segurando. "Está tudo bem?" perguntou Gustavo, pegando 2 taças de champanhe de um garçom que passava. "Sim, apenas um pouco nervosa. Não mencionou que sua família era tão importante na região." Gustavo deu de ombros. "É apenas história antiga. Não é algo que eu considere relevante. O importante é quem somos, não de onde viemos, certo?" Beatriz assentiu, mas uma sensação desconfortável persistia. Nas horas seguintes, Gustavo foi repetidamente requisitado por diversos convidados, deixando Beatriz sozinha por períodos cada vez mais longos. Ela tentou se misturar, iniciando conversas sobre arte, literatura ou até mesmo a economia brasileira, tópicos que conhecia bem. Mas invariavelmente a conversa voltava-se para sua profissão, sua formação ou sua família. "Então você sustenta-se apenas com o salário de professora?" perguntou um homem de meia idade, parecendo genuinamente intrigado. "Pensei que a maioria das professoras tivesse um marido que, sabe, pagasse as contas." "Tenho muito orgulho da minha independência financeira", respondeu Beatriz firmemente. "Claro, claro", riu o homem. "Mas agora, com Gustavo, bem, esse problema está resolvido, não é mesmo?" Beatriz afastou-se, fingindo interesse em uma escultura próxima. Encontrou refúgio temporário na biblioteca da mansão, uma sala impressionante com prateleiras do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Estava admirando uma primeira edição de Machado de Assis quando Regina entrou. "Vejo que encontrou nosso pequeno santuário", comentou ela, fechando a porta atrás de si. "É uma coleção impressionante", respondeu Beatriz, tentando soar casual. Regina aproximou-se, ajustando uma pulseira de diamantes em seu pulso. "Beatriz, posso chamá-la de Bia?" "Claro. Bia, você parece uma moça inteligente. Por isso vou ser direta. Estou preocupada com você e Gustavo." Beatriz endireitou-se, preparando-se para o que viria a seguir. "Meu filho sempre teve um coração generoso, às vezes excessivamente", continuou Regina. "Desde pequeno adotava animais abandonados, dava seus brinquedos a crianças menos afortunadas. É uma qualidade admirável, mas que frequentemente o leva a decisões impulsivas. Senhora Mendonça, Regina, se está sugerindo que sou um projeto de caridade para Gustavo?" "Não, querida, claro que não", interrompeu Regina com um sorriso que não demonstrava calor. "Estou apenas observando que vocês vêm de mundos muito diferentes. Gustavo é um herdeiro. Ele foi criado para assumir responsabilidades que talvez você não compreenda completamente." Beatriz sentiu o sangue subindo às faces. "Aprecio sua preocupação, mas Gustavo e eu..." "Ouça, querida." Regina colocou uma mão sobre o braço de Beatriz. "Não estou questionando seus sentimentos. Estou apenas sendo prática. O mundo em que Gustavo vive é complexo. Há expectativas, tradições, responsabilidades. Uma esposa nesse mundo precisa ser mais que apenas uma companheira amorosa. Ela precisa entender o jogo social, as alianças empresariais, a linguagem não dita do poder." "Estou disposta a aprender",
respondeu Beatriz com mais confiança do que sentia. Regina suspirou. Tenho certeza que sim, mas pense bem. Você realmente quer passar o resto da vida tentando se encaixar em um mundo que nunca será verdadeiramente seu? Ou Gustavo merece alguém que já entenda esse mundo, que possa ser uma verdadeira parceira em todos os aspectos de sua vida? Antes que Beatriz pudesse responder, a porta da biblioteca abriu-se e Vanessa entrou. Aqui estão vocês. Mamãe, os Monteiro acabaram de chegar e estão procurando por você. E Gustavo está procurando sua professora para o brinde oficial. Regina sorriu docemente para Beatriz. Pense no que eu disse, querida. Às vezes, o maior ato de amor é reconhecer quando devemos dar um passo para trás. As duas mulheres saíram, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos turbilhonados. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido e preparou-se para retornar à festa. No espelho da biblioteca, viu seu reflexo. Uma mulher bonita, mas claramente fora de seu elemento, usando um vestido que custara 1 mês de salário, mas que parecia simplório comparado aos trajes das outras convidadas. Você consegue fazer isso, disse a si mesma, por Gustavo. Com um último suspiro, saiu da biblioteca e dirigiu-se ao salão principal, onde Gustavo a esperava com 2 taças de champanhe e um sorriso que não percebia quão perdida ela se sentia. O tilintar da colher de prata contra a taça de cristal silenciou gradualmente a multidão no salão principal da Fazenda IP Amarelo. Regina Mendonça, impecável em seu conjunto Chanel, sorria para os convidados enquanto se posicionava no centro do salão, Vanessa ao seu lado, como uma cópia mais jovem e mais afiada. Queridos amigos e família, começou Regina, sua voz melodiosa carregando aquele sotaque peculiar da elite paulistana. Estamos reunidos hoje para celebrar um momento especial na vida de nosso querido Gustavo. Beatriz estava ao lado do noivo, seu braço entrelaçado ao dele, sentindo-se como uma atriz em um palco para o qual não havia ensaiado. Gustavo sorria radiante, aparentemente alheio ao desconforto dela, e aos olhares avaliativos que a sala inteira lançava em sua direção. Como mãe, continuou Regina, sempre sonhei com o dia em que meu filho encontraria alguém para compartilhar sua vida. Alguém que o compreendesse, que se encaixasse em nosso círculo familiar, que pudesse ser uma verdadeira parceira em todos os sentidos. Beatriz sentiu uma pontada de ansiedade, com a ênfase em todos os sentidos. Agora ele nos apresenta Beatriz. Regina voltou seu olhar diretamente para ela, com um sorriso tão polido quanto uma faca recém-afiada. Uma jovem, dedicada à nobre profissão do ensino. Um murmúrio educadamente interessado percorreu o salão, mas Beatriz captou trocas de olhares e sobrancelhas erguidas. Levantemos nossas taças a Gustavo e Beatriz, que seu compromisso seja iluminador para ambos. A Gustavo e Beatriz, ecoaram os convidados, embora Beatriz notasse que muitos bebiam olhando mais para Gustavo do que para o casal. Após os brindes, a orquestra retomou a música suave e os convidados voltaram a circular pelo salão. Gustavo foi rapidamente cercado por um grupo de homens mais velhos que o cumprimentavam efusivamente. Venha, quero que conheça meu padrinho de batismo, disse ele a Beatriz, conduzindo-a ao grupo. Os homens eram figuras proeminentes do cenário financeiro brasileiro, presidentes de bancos, investidores, empresários, falavam sobre fusões, aquisições e movimentações do mercado como quem discute o cardápio do almoço. Beatriz tentava acompanhar, mas logo se viu excluída da conversa. Que é o que você acha da nova política monetária, Beatriz? Perguntou um dos homens subitamente, com um sorriso que sugeria estar testando-a. Acredito que esteja criando uma falsa sensação de estabilidade, respondeu ela, lembrando-se das discussões econômicas que costumava ter com Felipe. A redução artificial dos juros pode estimular o consumo a curto prazo, mas mascara problemas estruturais que precisam ser enfrentados com reformas mais profundas. O homem piscou, visivelmente surpreso por sua resposta articulada. Houve um breve momento de silêncio antes que outro integrante do grupo mudasse rapidamente de assunto, como se a contribuição dela tivesse sido um inconveniente a ser ignorado. Minutos depois, Gustavo foi chamado para resolver alguma questão com o buffet, deixando Beatriz sozinha novamente.
Ela decidiu servir-se de uma taça de água no bar improvisado em um canto do salão. Enquanto esperava, ouviu nitidamente seu nome ser mencionado por duas mulheres conversando próximas dali. Fingindo examinar uma escultura, aproximou-se discretamente. Claramente uma interesseira, dizia uma delas, uma loira com um colar de pérolas que parecia pesado demais para seu pescoço magro. Você viu o vestido? Deve ter comprado em uma liquidação de shopping center. Regina está devastada, respondeu a outra, uma morena com cabelos artificialmente escuros. Mas você conhece Gustavo, sempre teve esse lado idealista. Lembra quando ele quis trabalhar em uma ONG depois da faculdade? Graças a Deus o pai o colocou nos eixos antes de partir. Imagine um Mendonça distribuindo sopa para moradores de rua. Bem, agora ele está trazendo uma delas para a família. A morena riu baixinho. Pelo menos é uma professora e não uma daquelas ativistas de cabelo colorido que ele costumava namorar na faculdade. Dou 6 meses para esse noivado. Menos, se Regina decidir intervir mais ativamente. As duas riram, erguendo suas taças em um brinde silencioso. Beatriz afastou-se, sentindo o rosto quente de humilhação. Procurou um banheiro onde pudesse se recompor, percorrendo um corredor decorado com mais retratos de ancestrais Mendonça, todos olhando-a com o mesmo julgamento que sentira nos olhos dos convidados vivos. O banheiro era maior que seu quarto no apartamento em Pinheiros, com mármore italiano e metais dourados. Beatriz olhou-se no espelho, vendo os primeiros sinais de desespero em seus próprios olhos. Você é formada com honras pela Federal, sussurrou para seu reflexo. Alfabetizou mais de 200 crianças. Ganhou o prêmio de educadora do ano. Não deixe que essas pessoas definam seu valor. Quando saiu do banheiro, encontrou Vanessa esperando no corredor, apoiada contra a parede em uma pose estudadamente casual. Achei que tinha se perdido, disse ela com falsa preocupação. Apenas precisava de um momento, respondeu Beatriz. Deve ser muito para processar. Vanessa deu um passo à frente. Todo esse luxo. Na verdade, estou mais impressionada com a biblioteca. Aquela primeira edição de Machado de Assis é um tesouro. Vanessa piscou, momentaneamente desarmada pela resposta culta, mas logo recuperou sua postura desdenhosa. Gustavo sempre teve uma queda pelo exótico. Na faculdade namorou uma estudante de intercâmbio da Tanzânia. Depois, uma artista performática que vivia em uma comuna. E agora uma professora de escola pública. Vanessa deu um sorriso afiado. Mas sempre volta para o que conhece, para o mundo ao qual pertence. Acho que subestima seu irmão, respondeu Beatriz, mantendo a voz calma. E talvez também me subestime. Oh, não a subestimo, querida. Vejo exatamente o que você é. Vanessa deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Beatriz. Uma oportunista esperta o suficiente para enxergar um bilhete premiado quando ele aparece sorrindo com seu terno Armani na sua cafeteria de esquina. Você não sabe nada sobre mim ou sobre meu relacionamento com Gustavo. Beatriz sentiu o sangue fervendo, mas manteve a compostura. Sei o suficiente. Sei que seu salário anual provavelmente não cobre o custo desse banheiro que você acabou de usar. Sei que você cresceu em... Onde mesmo? Alguma cidadezinha em Minas onde as pessoas acham que shopping center é programa de domingo. Sei que você vê Gustavo como sua passagem para um mundo que sempre observou de longe. Beatriz respirou fundo. Amo Gustavo pelo homem que ele é, não pelo que ele possui. Vanessa riu. Um som melodioso e completamente sem humor. Que conveniente. Amar justamente um homem que por acaso tem uma fortuna de 9 dígitos esperando por ele. Tão romântico. Antes que Beatriz pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Gustavo apareceu no corredor, sorrindo distraidamente. Aqui estão vocês. Estava procurando por toda parte. Tio Eduardo quer nos apresentar ao governador. Estávamos apenas tendo uma conversa de meninas, disse Vanessa, seu tom instantaneamente transformado em doçura. Conhecendo melhor minha futura cunhada. Gustavo sorriu, obviamente satisfeito com a aparente harmonia. Ótimo. Vamos, Bia. O governador é um grande defensor da educação pública. Vocês terão muito o que conversar. Enquanto seguiam pelo corredor, Vanessa sussurrou no ouvido de Beatriz. Ele nunca vai escolher você sobre nós. No final, sangue é sangue.
A conversa com o governador foi breve e superficial, repleta de promessas vazias sobre valorização do magistério que Beatriz, como professora da rede pública, sabia que nunca se concretizariam. Mas sorriu e agradeceu, consciente dos olhares avaliativos ao seu redor. A noite avançava e Beatriz sentia-se cada vez mais exausta pelo esforço de manter as aparências. Estava no jardim buscando alguns minutos de ar fresco quando ouviu um grupo de homens conversando próximo a um gazebo ornamentado. Reconheceu a voz de um tio de Gustavo, que fora especialmente rude durante o jantar. Ele está obviamente encantado com ela, dizia o homem, a voz ligeiramente arrastada pelo excesso de uísque. Sempre teve essa mania de rebeldia. Lembra quando quis doar parte de sua herança para aquela fundação de alfabetização? A garota é bonita, comentou outro. Dá para entender o fascínio físico. E esperta o suficiente para ver uma oportunidade de ouro. Provavelmente nunca viu tanto dinheiro na vida. O comentário provocou risadas generalizadas. Não podemos culpá-la por tentar subir na vida. O velho Augusto deve estar se revirando no túmulo, disse um terceiro. Ele que tanto se esforçou para construir o Império Mendonça, para ver o neto jogando tudo no colo de uma professorinha do interior. Beatriz afastou-se rapidamente, o coração martelando no peito. Cada comentário era como uma pequena facada, perfurando a bolha de felicidade que construíra com Gustavo nos últimos meses. Voltando ao salão principal, encontrou Gustavo conversando animadamente com um grupo de convidados mais jovens, provavelmente amigos de faculdade. Ao vê-la, ele sorriu e estendeu o braço, trazendo-a para junto de si. "Pessoal, esta é Bia, minha noiva", apresentou ele orgulhosamente. "Bia, estes são meus amigos dos tempos de economia na USP." Os cumprimentos foram educados, mas Beatriz notou os olhares trocados, as sobrancelhas discretamente erguidas, as avaliações silenciosas. "Então você é professora?" perguntou uma das mulheres com interesse aparentemente genuíno. "De qual disciplina?" "Sou professora do ensino fundamental I", respondeu Beatriz. "Trabalho principalmente com alfabetização de crianças." "Que gratificante", comentou a mulher, claramente procurando algo positivo para dizer. "Deve ser difícil lidar com tantas crianças ao mesmo tempo." 35 na minha turma atual, confirmou Beatriz. "É desafiador, mas extremamente recompensador ver uma criança descobrir a magia da leitura." "E vocês se conheceram como mesmo?" perguntou um dos homens, trocando um olhar com outro amigo. "Em uma cafeteria", respondeu Gustavo, apertando carinhosamente a mão de Beatriz. "Eu a vi corrigindo redações e fiquei intrigado com seu foco total no trabalho." "Que romântico", comentou uma das mulheres, embora seu tom sugerisse o oposto. "Como nos filmes." "Gosto de pensar que foi destino", disse Gustavo, olhando para Beatriz com genuíno carinho. "De todas as cafeterias em São Paulo, acabamos na mesma." A sinceridade dele aqueceu o coração de Beatriz, dando-lhe um breve momento de conforto em meio à tempestade de julgamentos. A conversa continuou, superficial e educada, mas Beatriz sentia-se constantemente avaliada, como em uma entrevista de emprego, para uma posição que jamais lhe seria oferecida. Quando o grupo finalmente se dispersou, ela aproveitou o momento a sós com Gustavo. "Seus amigos parecem interessantes", comentou, tentando soar casual. "São boas pessoas", respondeu Gustavo distraidamente, observando o salão. "Crescemos juntos, frequentamos as mesmas escolas. Alguns trabalham comigo no banco agora. Eles sabiam sobre mim antes de hoje." Gustavo hesitou quase imperceptivelmente. "Mencionei que estava noivo, claro. Mas não mencionou que sua noiva era uma professora da rede pública", concluiu Beatriz, mais como uma constatação que uma acusação. "Não achei relevante", respondeu ele, parecendo genuinamente confuso. "O que importa é quem você é, não o que faz para ganhar a vida." Beatriz queria acreditar nele. Queria desesperadamente acreditar que, para Gustavo, seu trabalho, sua origem, seu mundo, não eram meros detalhes inconvenientes a serem escondidos de seus pares. Mas os eventos da noite pintavam um quadro diferente. "Gustavo, eu..." Antes que pudesse concluir, Regina aproximou-se, acompanhada por um casal de meia-idade. "Filho, querida", sua voz era mel sobre gelo quando se dirigiu a Beatriz. "Quero que conheçam Paulo e Elisa Monteiro."
Paulo é o novo presidente do Banco Central e Elisa preside a principal fundação de arte do país. Mais uma rodada de sorrisos forçados, apertos de mão firmes, perguntas educadamente condescendentes. Beatriz sentia-se afundando em areia movediça. Cada sorriso falso, cada olhar de avaliação puxando-a mais para baixo. A noite arrastava-se interminável. Um desfile de rostos elegantes e comentários afiados, disfarçados de elogios. Beatriz percebeu um padrão. Gustavo era constantemente arrebatado para conversas importantes, deixando-a à mercê dos olhares e sussurros dos convidados. Quando estavam juntos, ele parecia completamente alheio ao subtexto venenoso que permeava cada interação. Em um momento de relativa calma, Beatriz escapou para o terraço, buscando refúgio na brisa noturna. As luzes da propriedade estendiam-se até onde a vista alcançava, um lembrete da vasta diferença entre seu mundo e o de Gustavo. Está fugindo da festa? A voz de Regina cortou o silêncio como cristal quebrando. Beatriz virou-se encontrando a mãe de Gustavo, observando-a com uma expressão que misturava pena e triunfo. Apenas precisava de um pouco de ar, respondeu, endireitando os ombros. Regina aproximou-se, o perfume caro envolvendo Beatriz como uma nuvem sufocante. Deve estar sendo difícil para você, disse ela com falsa simpatia. Todas essas pessoas, este mundo tão diferente do seu. Estou me adaptando, respondeu Beatriz, mantendo a dignidade. Querida, Regina colocou uma mão sobre o braço de Beatriz, em um gesto que parecia maternal, mas sentia-se como uma garra. Qualquer um pode ver que você está se afogando. Este mundo, nosso mundo, tem regras, expectativas, uma linguagem própria que leva anos para dominar. Anos que você não tem. Beatriz manteve-se em silêncio, recusando-se a dar a Regina a satisfação de vê-la fraquejar. Pense no Gustavo, continuou Regina, apertando levemente o braço de Beatriz. Ele tem obrigações, responsabilidades com a família, com o legado Mendonça. Você realmente acredita que pode ajudá-lo a carregar esse peso? Ou será apenas mais um fardo para ele? Antes que Beatriz pudesse responder, ouviram a voz de Vanessa vinda da porta do terraço. Mamãe, os Albuquerque estão procurando por você. Algo sobre o evento beneficente do mês que vem. Regina sorriu para Beatriz, apertando seu braço uma última vez. Pense no que eu disse, querida. Às vezes o amor verdadeiro significa saber a hora de se afastar. Com um último olhar significativo, Regina retornou à festa, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos turbilhonantes e uma crescente sensação de que havia cometido um terrível erro ao aceitar o pedido de casamento de Gustavo. Quando Beatriz finalmente retornou ao salão, a festa parecia ter atingido seu ápice. A orquestra tocava mais animada. Algumas pessoas dançavam, e o burburinho das conversas havia aumentado significativamente com a ajuda generosa do álcool. Procurou por Gustavo entre os convidados, encontrando-o finalmente cercado por um grupo de jovens que riam de algo que ele acabara de dizer. Aproximou-se lentamente, absorvendo a cena. Gustavo parecia completamente em seu elemento, confiante, charmoso, perfeitamente à vontade em seu terno feito sob medida, gesticulando com uma taça de champanhe na mão. Era como observar um peixe em seu habitat natural, movendo-se com graça instintiva nas águas que conhecia desde o nascimento. Naquele momento, Beatriz viu com clareza dolorosa o abismo que os separava. Não era apenas uma questão de dinheiro ou status social. Era todo um universo de referências compartilhadas, comportamentos aprendidos, expectativas não verbalizadas que formavam a teia invisível onde Gustavo havia crescido, e na qual ela seria sempre uma intrusa, não importa quanto tentasse se adaptar. Ele finalmente a avistou e abriu um sorriso radiante. Bia, venha! Estava contando aos rapazes sobre aquela vez em que fomos ao Parque Ibirapuera, e você deu uma aula improvisada para aquelas crianças sobre as árvores nativas. Beatriz forçou um sorriso e aproximou-se do grupo. Os rapazes eram jovens executivos de rostos bem barbeados e sorrisos estudados, todos vestindo ternos que pareciam ter saído da mesma loja exclusiva. Gustavo não para de falar de você, comentou um deles com um sorriso que não chegava aos olhos. Diz que você tem um dom especial com as crianças.
É fascinante como você escolheu dedicar sua vida à educação pública, disse outro, com um tom que fazia sua escolha soar como uma excentricidade peculiar, como colecionar selos raros ou praticar malabarismo. Precisamos de mais pessoas como você, acrescentou um terceiro, com condescendência mal disfarçada. Alguém precisa ensinar os filhos dos nossos funcionários, não é mesmo? Gustavo riu junto com os amigos, aparentemente sem perceber o insulto velado. Beatriz sentiu o rosto queimar, mas manteve o sorriso congelado. Na verdade, respondeu ela calmamente, entre meus alunos estão filhos de médicos, advogados e até mesmo banqueiros que valorizam a abordagem pedagógica da nossa escola. O comentário causou um breve momento de desconforto, logo dissipado quando um dos rapazes mudou de assunto para a mais recente fusão no setor bancário. Gustavo mergulhou imediatamente na nova conversa, enquanto Beatriz se tornava novamente invisível, um acessório decorativo ao lado de seu noivo. Com licença, murmurou ela eventualmente. Vou buscar algo para beber. Gustavo mal notou sua saída, absorto em uma acalorada discussão sobre taxas de juros. No bar improvisado, Beatriz pediu uma água com gás. O barman serviu-a com um sorriso educado, o primeiro gesto genuíno que recebera naquela noite. Enquanto bebia, ouviu risadas altas vindas de um grupo próximo. Reconheceu imediatamente a voz de Vanessa, estridente pela combinação de champanhe e malícia. E então ela disse que tem alunos filhos de banqueiros. Vanessa imitava a voz de Beatriz em um tom exageradamente simplório, como se qualquer pessoa deste salão matriculasse seus filhos em uma escola municipal. As risadas aumentaram. Beatriz permaneceu imóvel, o copo gelado contra seus dedos agora insensíveis. O mais engraçado, continuou Vanessa, é que ela realmente acredita que seu trabalhinho moldando massinhas com crianças carentes é tão importante quanto o que fazemos. Como se ensinar o abecedário mudasse alguma coisa no mundo real. Uma onda de indignação percorreu Beatriz. Podia suportar insultos à sua aparência, suas origens, até mesmo insinuações sobre suas intenções com Gustavo. Mas seu trabalho, a paixão que a movia todos os dias a acordar às 5 da manhã e enfrentar salas superlotadas, falta de material e salários atrasados, isso era inaceitável. Na verdade, disse ela virando-se para encarar o grupo, alfabetizar uma criança muda absolutamente tudo no mundo dela. O grupo silenciou imediatamente, rostos surpresos voltando-se para ela. Vanessa recuperou-se rapidamente, um sorriso cruel formando-se em seus lábios perfeitamente pintados. Beatriz, querida, estávamos justamente falando sobre seu trabalho, tão nobre. Percebi, respondeu Beatriz avançando um passo, e gostaria de esclarecer que moldar massinhas é apenas uma pequena parte do que fazemos. Principalmente ensinamos crianças a ler o mundo, a questionar, a pensar criticamente, habilidades que, aparentemente, faltaram na sua educação privilegiada, Vanessa. Um silêncio chocado caiu sobre o grupo. Vanessa empalideceu momentaneamente antes de recuperar sua postura. Que adorável discurso, respondeu ela com veneno na voz, típico de quem precisa justificar suas limitações de carreira. Mas vamos ser honestas, querida. Se seu trabalho fosse realmente tão importante, seria melhor remunerado, não acha? O mercado sempre reconhece o verdadeiro valor. Um homem mais velho, que Beatriz reconheceu como tio de Gustavo, juntou-se à conversa. A garota não pode ser culpada por tentar elevar seu status, disse ele, alto o suficiente para ser ouvido pelas mesas vizinhas. Qualquer um no lugar dela faria o mesmo. Provavelmente nunca viu tanto dinheiro na vida. Risadas eclodiram ao redor, e Beatriz sentiu os olhares de dezenas de convidados voltados para ela. O calor subiu pelo seu pescoço até suas bochechas, mas ela manteve a cabeça erguida. Meu valor como pessoa não se mede pelo tamanho da minha conta bancária, respondeu ela firmemente. Nem minha capacidade de amar Gustavo. Oh, ninguém duvida da sua capacidade de amar a conta bancária do Gustavo, retrucou Vanessa, provocando mais risadas. Beatriz sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. Não daria a Vanessa o prazer de vê-la desmoronar. Você não me conhece, disse ela, mantendo a voz firme. Não sabe nada sobre mim, minha vida, ou meus sentimentos por Gustavo.
Sabemos o suficiente, interveio o tio novamente. Vemos esse tipo de arranjo o tempo todo. Jovens bonitas de origem humilde que de repente descobrem um amor profundo por rapazes ricos. Uma história tão antiga quanto o dinheiro. Beatriz olhou ao redor procurando Gustavo, mas ele estava em outro canto do salão, ainda absorto em sua conversa com os executivos. Nunca se sentira tão sozinha quanto naquele momento, cercada por dezenas de pessoas em trajes de gala. Regina materializou-se ao lado de Vanessa, sua expressão uma mistura calculada de preocupação e constrangimento. Beatriz, querida, você parece perturbada, disse ela com falsa solicitude. Talvez devesse se retirar um momento para se recompor. Estou perfeitamente composta, Regina, respondeu Beatriz. Apenas cansada de fingir que não percebo o que está acontecendo aqui. Os olhos de Regina endureceram, embora seu sorriso permanecesse intacto. E o que exatamente você acha que está acontecendo? Um julgamento, respondeu Beatriz simplesmente. Desde o momento em que pisei nesta casa, fui avaliada e considerada inadequada. Não pelo que sou, mas pelo que tenho. Ou melhor, pelo que não tenho. Um murmúrio percorreu o grupo. Regina manteve seu sorriso congelado, mas seus olhos lançavam adagas. Ninguém aqui está julgando você, querida, disse ela, sua voz agora audível para um círculo maior de convidados que haviam parado para assistir ao confronto. Estamos apenas preocupados com a compatibilidade de seus mundos, com as dificuldades que certamente enfrentarão. Preocupados em proteger a fortuna dos Mendonça, você quer dizer, retrucou Beatriz, sua paciência finalmente esgotada. O salão inteiro parecia ter silenciado. Mesmo a orquestra havia reduzido seu volume, como se os músicos também quisessem acompanhar o drama que se desenrolava. Como disse, a voz de Regina era agora gélida, seu sorriso completamente desaparecido. Vocês não estão preocupados com Gustavo ou comigo, continuou Beatriz, a adrenalina impulsionando-a a dizer verdades que havia engolido a noite toda. Estão preocupados com o que os outros pensarão, com a quebra da tradição, com a diluição do precioso sangue azul dos Mendonça. E, principalmente, estão aterrorizados com a ideia de dividir sua preciosa fortuna com alguém que consideram inferior. Vanessa deu um passo à frente, abandonando qualquer pretensão de civilidade. Como você ousa? Você não é nada, não tem nada. O que uma professorinha de escola pública poderia possivelmente oferecer a alguém como Gustavo? A pergunta pairou no ar como uma bofetada. O silêncio era total agora. Dezenas de olhares voltados para o confronto no centro do salão. Beatriz sentiu algo quebrar dentro dela. Não seu espírito, mas as correntes da insegurança que a haviam mantido educadamente submissa durante toda a noite. Posso oferecer amor genuíno, respondeu ela, sua voz clara e firme. Respeito, admiração pelo homem que ele é, não pelo tamanho de sua conta bancária. Posso oferecer uma parceria baseada em valores reais, não em arranjos de conveniência social ou fusões empresariais disfarçadas de casamento. Regina avançou, colocando-se entre Beatriz e Vanessa. Acho que você não está em condições de continuar esta conversa, querida. Talvez devêssemos chamar Gustavo para... Não, interrompeu Beatriz. Não precisamos incomodar Gustavo. Na verdade, acho que já vi o suficiente desta festa. Seu coração batia acelerado enquanto tomava uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Puxou o celular da pequena bolsa e digitou rapidamente uma mensagem para seu irmão. Felipe, preciso que venha me buscar agora. Urgente. Estou na fazenda IP Amarelo em Itatiba. A resposta veio quase instantaneamente. Saindo agora, 20 minutos. Beatriz guardou o celular e olhou diretamente nos olhos de Regina. Agradeço sua hospitalidade, mas acredito que minha presença não seja mais necessária ou desejada. Já chamei minha carona. Não seja dramática, sibilou Regina, agora visivelmente irritada com a cena que se desenrolava diante dos convidados. Gustavo ficará devastado se você sair assim. Gustavo mal notou que estou sendo humilhada em sua própria casa, respondeu Beatriz, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Se ele se importasse realmente, teria percebido o que está acontecendo. Neste momento, como se invocado pela conversa, Gustavo finalmente emergiu da multidão, seu rosto mostrando confusão,
ao ver o confronto entre sua noiva e sua família. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, olhando de Beatriz para sua mãe e irmã. "Nada demais, querido", respondeu Regina rapidamente. "Beatriz está um pouco cansada, só isso." "Bia?" Gustavo voltou-se para ela, notando finalmente seus olhos marejados e postura tensa. "Está tudo bem?" Beatriz hesitou. Uma parte dela queria expor tudo, cada insulto velado, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo que suportara durante a noite. Mas o que isso mudaria? Se Gustavo não havia percebido nada até agora, era porque escolhera não ver. "Estou apenas cansada", respondeu finalmente. "Chamei meu irmão para me buscar. Preciso ir para casa." "Seu irmão?" Gustavo pareceu confuso. "Mas ele não mora em São Paulo? Como vai chegar até aqui a essa hora?" "Ele dará um jeito", respondeu Beatriz, dirigindo-se para a entrada do salão. "Sempre dá." Gustavo seguiu-a, visivelmente perplexo com a súbita mudança de comportamento. "Bia, espera. Se algo aconteceu, podemos conversar. Se alguém disse algo que te magoou..." "O problema não é o que disseram, Gustavo", interrompeu ela, parando no meio do caminho. "É o que você não disse, o que você não viu, embora estivesse acontecendo bem debaixo do seu nariz." O rosto dele mostrava genuína confusão. "Do que você está falando?" Beatriz suspirou profundamente. "Durante toda a noite, fui tratada como uma intrusa, uma oportunista, alguém que não pertence ao seu mundo. Sua família, seus amigos, todos deixaram claro que me consideram inadequada para você." "Isso não é verdade", protestou Gustavo, mas sem muita convicção. "Você está interpretando mal as coisas. Sua irmã imitou minha voz, zombou do meu trabalho publicamente. Seu tio insinuou que sou uma caçadora de fortunas. Sua mãe me encurralou 2 vezes para sugerir que eu deveria reconsiderar nosso noivado. E você não notou nada disso." O rosto de Gustavo empalideceu. "Bia, eu não sabia. Por que não me disse antes?" "Porque não deveria ser necessário dizer", respondeu ela, a decepção evidente em sua voz. "Porque você deveria ter percebido. Deveria ter me defendido sem que eu precisasse implorar por sua proteção." Neste momento, Regina e Vanessa aproximaram-se, acompanhadas por alguns convidados curiosos que mal disfarçavam seu interesse no drama. "Gustavo, querido", interveio Regina. "Beatriz está obviamente sobrecarregada. Talvez seja melhor deixá-la descansar. Não fale de mim como se eu não estivesse presente", cortou Beatriz, sua paciência completamente esgotada. "Esse é exatamente o problema. Vocês falam sobre mim, em torno de mim, mas nunca comigo, como se eu fosse um objeto a ser avaliado e descartado, não uma pessoa com sentimentos e dignidade." Um silêncio constrangedor seguiu-se às suas palavras. Os convidados trocavam olhares, alguns desconfortáveis, outros claramente entretidos com o espetáculo. "Acho que já chega", declarou Regina, sua voz fria. "Você está fazendo uma cena desnecessária, Beatriz." "Uma cena?" Beatriz soltou uma risada sem humor. "Vocês passaram a noite inteira me humilhando, e eu sou quem está fazendo uma cena por finalmente me defender?" "Ninguém a humilhou", insistiu Regina, embora seus olhos dissessem o contrário. "Realmente acredita nisso?" Beatriz olhou ao redor, para os rostos dos convidados. Todos nesta sala sabem a verdade. Todos participaram do jogo de "vamos fazer a professorinha se sentir insignificante." Alguns mais ativamente que outros, mas todos cúmplices. Gustavo parecia completamente perdido, olhando da mãe para a noiva, como se não reconhecesse nenhuma das duas. "Bia, por favor", implorou ele, baixando a voz. "Vamos para um lugar mais privado. Podemos conversar sobre isso com calma." "Não há nada para conversar agora", respondeu ela, sentindo uma estranha calma a envolver. "Meu irmão já está a caminho. Vou esperar por ele lá fora." "Deixa ir, Gustavo", interveio Vanessa com um sorriso malicioso. "Claramente não está preparada para o nosso mundo. É melhor descobrir isso agora do que depois do casamento." Beatriz encarou Vanessa longamente, depois voltou-se para Gustavo. "Sua irmã está certa em uma coisa. É melhor descobrirmos isso agora." Com essas palavras, virou-se e caminhou com dignidade em direção à saída, sentindo dezenas de olhares em suas costas. Ninguém a seguiu. Do lado de fora da mansão, a noite estava surpreendentemente fresca para o verão paulista. Beatriz sentou-se em um banco de pedra próximo à entrada,
observando as estrelas e respirando profundamente o ar limpo do interior. Uma estranha sensação de libertação a envolvia, como se tivesse finalmente abandonado um papel que não lhe cabia. Seu celular vibrou com uma mensagem de Felipe. 5 minutos. Beatriz sorriu, imaginando o rosto dos Mendonça quando descobrissem quem era realmente seu irmão mais velho. Não que isso importasse agora. O véu havia caído, e ela via com clareza o que realmente estava em jogo. Não era apenas uma questão de aceitação social ou diferenças financeiras. Era sobre respeito, dignidade e valores fundamentalmente incompatíveis. Enquanto aguardava, Beatriz contemplou as escolhas que a haviam trazido até ali e as que faria a partir daquele momento. Uma coisa era certa: nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir-se inferior pelo trabalho que tanto amava ou pelas origens que tanto a orgulhavam. Ao longe, ouviu o som de motores potentes se aproximando. Seu irmão estava chegando, e com ele, o fim de um capítulo de sua vida e o começo de outro. O som dos motores ecoou pela propriedade, enquanto uma comitiva de 3 SUVs pretos, impecavelmente polidos, avançava pela alameda de ipês. Os faróis cortavam a escuridão como sentinelas anunciando a chegada de alguém importante. Beatriz levantou-se do banco de pedra, um misto de alívio e antecipação percorrendo seu corpo. Os veículos pararam em formação precisa diante da entrada principal. Do primeiro SUV, desceu um homem corpulento com aparência de segurança, vestindo terno escuro e fone de ouvido. Ele rapidamente verificou os arredores antes de abrir a porta traseira do veículo central. Felipe Oliveira emergiu com a graça contida de um predador. Alto, atlético, vestindo um terno italiano azul marinho que parecia ter sido esculpido em seu corpo, ele exalava uma autoridade silenciosa que não precisava ser anunciada. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos expressivos de Beatriz, encontraram os da irmã imediatamente. "Bia", chamou ele, abrindo os braços. Beatriz correu até o irmão, envolvendo-o em um abraço apertado. Sentiu o cheiro familiar de seu perfume exclusivo e deixou que algumas lágrimas finalmente escapassem. "Me desculpe por isso", murmurou ela contra o ombro dele. "Sei que você estava ocupado." Felipe afastou-se gentilmente, segurando-a pelos ombros e estudando seu rosto. "Nunca estou ocupado demais para você, pequena, principalmente quando me envia uma mensagem desesperada às 11 da noite. 2 outros homens de terno haviam descido do terceiro SUV e posicionavam-se discretamente a alguns metros de distância, seus olhares atentos, escaneando constantemente os arredores. A comitiva não passava despercebida. Luzes começavam a se acender nas janelas da mansão e silhuetas curiosas apareciam por trás das cortinas. "Quem são esses homens?" perguntou Beatriz, observando os seguranças. "Minha equipe de proteção", respondeu Felipe casualmente. "Um mal necessário quando você tem o tipo de inimigos que criei nos últimos anos." Naquele momento, a porta principal da mansão se abriu e Gustavo apareceu, seguido por Regina, Vanessa e alguns convidados curiosos. O noivo de Beatriz parecia confuso, olhando da noiva para a comitiva de carros luxuosos e homens de terno. "Bia?", chamou Gustavo, descendo alguns degraus. "O que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" Felipe virou-se lentamente para encarar o grupo, seu rosto agora uma máscara de educada indiferença. Beatriz notou a sutil mudança em sua postura. Os ombros mais eretos, o queixo ligeiramente elevado, os olhos calculadamente frios. Era a postura que ela ouvira adotar em raras aparições públicas, quando precisava enfrentar câmeras ou investidores. "Você deve ser Gustavo", disse Felipe, avançando alguns passos e estendendo a mão. "Felipe Oliveira, irmão de Beatriz." Gustavo aceitou o cumprimento automaticamente, claramente desconcertado pela apresentação formal e pela comitiva impressionante. "Felipe, sim, Bia mencionou você. Não esperava isto." Os olhos de Gustavo percorreram os veículos luxuosos, os seguranças, o terno impecável que claramente custara o preço de um carro popular. "Imaginei que não", respondeu Felipe com um sorriso educado, mas desprovido de calor. Regina desceu as escadas, seu olhar calculista avaliando rapidamente a situação. Anos de convívio social com a elite lhe davam a capacidade de reconhecer poder e riqueza quando os via.
e o que via diante dela era alguém claramente acostumado a ambos. Boa noite, disse ela, estendendo a mão com seu sorriso mais encantador. Regina Mendonça, mãe de Gustavo. Não sabia que esperávamos mais convidados esta noite. Felipe apertou brevemente a mão oferecida. Não sou um convidado, senhora Mendonça. Vim buscar minha irmã. Às pressas, pelo visto, comentou Vanessa, que se juntara ao grupo, seus olhos curiosos percorrendo Felipe de cima a baixo com interesse renovado. Algo aconteceu? Beatriz me enviou uma mensagem, respondeu Felipe, seu tom agora mais afiado, pedindo para ser resgatada de uma situação desagradável. Um silêncio constrangido caiu sobre o grupo. Mais convidados haviam saído para o jardim, atraídos pela comoção e pelos carros impressionantes. Deve haver algum mal-entendido, insistiu Regina, lançando um olhar de advertência para Beatriz. Estávamos apenas celebrando o noivado de Gustavo e Beatriz. Uma pequena reunião familiar. Pequena? Felipe ergueu uma sobrancelha, observando a mansão iluminada e os dezenas de carros estacionados. Interessante definição de pequena, senhora Mendonça. Um dos seguranças aproximou-se discretamente de Felipe e sussurrou algo em seu ouvido. Felipe assentiu brevemente antes de voltar sua atenção para o grupo. Creio que já tomamos tempo demais da sua celebração, disse ele, colocando um braço protetoramente ao redor dos ombros de Beatriz. Minha irmã parece exausta. Levarei ela para casa. Espere, interveio Gustavo, parecendo finalmente recuperar-se do choque inicial. Bia, podemos conversar antes de você ir? Em particular? Beatriz hesitou, olhando para o homem que, até poucas horas atrás, representava seu futuro. Viu confusão genuína em seus olhos, mas também uma cegueira conveniente que permitira que ela fosse humilhada sob seu próprio teto. Acho que já conversamos o suficiente por hoje, Gustavo, respondeu ela suavemente. Preciso de tempo para pensar. Neste momento, um homem mais velho emergiu da mansão. O tio de Gustavo, que fizera comentários particularmente cruéis sobre Beatriz durante a noite. Seus olhos arregalaram-se ao reconhecer Felipe. Meu Deus! Exclamou ele, alto o suficiente para ser ouvido por todos ao redor. Você é Felipe Oliveira? O Felipe Oliveira da Oliveira Tech? Um murmúrio percorreu o grupo. A Oliveira Tech era uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, recentemente avaliada em bilhões de dólares, após sua expansão para mercados internacionais. Seu fundador e CEO era frequentemente mencionado entre os homens mais ricos do país, embora fosse notoriamente reservado, raramente aparecendo em eventos públicos ou na mídia social. Felipe voltou-se para o homem com um sorriso educado. Sim, sou eu. O murmúrio transformou-se em burburinho. Regina empalideceu visivelmente, enquanto Vanessa parecia ter sido atingida por um raio. Seu olhar alternando rapidamente entre Felipe e Beatriz, como se tentasse reconciliar a professorinha simplória com o irmão bilionário. Você é irmão de Beatriz? Perguntou Regina, sua voz agora tremendo ligeiramente. Nossa, Beatriz? Acredito que nossa seja um exagero, considerando o tratamento que ela recebeu esta noite, respondeu Felipe, sua voz agora gelada. Mas sim, Beatriz é minha irmã. Gustavo parecia completamente perdido. Bia nunca mencionou, quero dizer, ela falou que você trabalhava com tecnologia, mas nunca mencionar meu sobrenome ou minha posição foi escolha dela, não minha, explicou Felipe, olhando com orgulho para a irmã. Beatriz sempre quis construir seu próprio caminho, ser reconhecida por seus próprios méritos. Admirável, não acha? O sarcasmo em sua última pergunta era palpável. Alguns convidados tiveram a decência de parecer envergonhados, baixando o olhar ou afastando-se discretamente. Outros, porém, aproximavam-se ainda mais, atraídos pelo drama e pela súbita revelação. Senhor Oliveira, disse um homem de meia idade que Beatriz reconheceu como um dos banqueiros amigos da família Mendonça. É uma honra conhecê-lo. Tenho acompanhado o trabalho revolucionário da Oliveira Tech na área de inteligência artificial. Talvez pudéssemos conversar sobre algumas oportunidades de investimento. Não estou aqui a negócios, cortou Felipe secamente. Vim buscar minha irmã. Regina, recuperando-se rapidamente do choque inicial como a socialite experiente que era,
deu um passo à frente com seu sorriso mais encantador. Senhor Oliveira, Felipe, se houve algum mal-entendido esta noite, peço sinceras desculpas. Não tínhamos ideia de que Beatriz era sua irmã. A franqueza acidental daquela declaração pairou no ar por alguns segundos antes que Regina percebesse seu erro. Um rubor subiu por seu pescoço até suas bochechas perfeitamente maquiadas. O que minha mãe quer dizer, interveio Vanessa rapidamente, é que Beatriz nunca mencionou sua conexão familiar. Naturalmente, isso teria contextualizado melhor sua presença aqui. Felipe soltou uma risada breve e sem humor. Contextualizado? Interessante escolha de palavras. Então, o tratamento que dispensam as pessoas depende de quem são seus parentes ou quanto dinheiro tem no banco? Vanessa empalideceu. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso, respondeu Beatriz, encontrando sua voz. É exatamente assim que vocês pensam, e é por isso que preciso ir embora. Gustavo finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Aproximou-se de Beatriz, ignorando os olhares de advertência de sua mãe. Bia, se alguém te tratou mal, eu sinto muito. Não sabia. Não percebi. Esse é o problema, Gustavo, respondeu ela suavemente. Você não percebeu. Não quis perceber. Uma expressão de dor genuína cruzou o rosto de Gustavo. Posso consertar isso. Podemos conversar, resolver. Não há nada para resolver agora, interrompeu Beatriz. Preciso de tempo. Felipe observava a interação com olhos atentos, seu braço ainda protetoramente ao redor dos ombros da irmã. Quando Gustavo tentou se aproximar mais, ele deu um passo à frente, sutilmente bloqueando o caminho. Acho que minha irmã deixou sua posição clara, disse Felipe, sua voz agora carregando uma autoridade indiscutível. Ela precisa de espaço. Sugiro que respeite isso. Um dos seguranças abriu a porta traseira do SUV central. Felipe conduziu Beatriz gentilmente até o veículo, ignorando os olhares e sussurros dos convidados ao redor. Antes de entrar no carro, Beatriz voltou-se para encarar o grupo reunido na escadaria da mansão. Regina, com seu sorriso agora completamente desaparecido. Vanessa, pálida e visivelmente perturbada, e Gustavo, confuso e magoado. Só para esclarecer, disse ela, sua voz clara na noite silenciosa. Não estou indo embora porque sou irmã de Felipe Oliveira. Estou indo porque, irmã dele ou não, mereço respeito pelo que sou, não pelo que tenho ou por quem conheço. Com essas palavras entrou no veículo. Felipe seguiu-a, fechando a porta atrás de si. Os seguranças rapidamente tomaram suas posições nos outros carros, e a comitiva começou a manobrar para sair. Através da janela escurecida, Beatriz observou a mansão e seus ocupantes diminuírem a distância. Sentia uma mistura de emoções, alívio, tristeza, raiva, mas também, surpreendentemente, uma sensação de libertação. Não precisava ter vindo pessoalmente, disse ela finalmente, quando já estavam na estrada principal. Poderia ter mandado apenas um motorista. Felipe sorriu, um sorriso genuíno, que suavizava suas feições habitualmente sérias, e perder a oportunidade de ver a cara dos Mendonça quando descobrissem quem era sua professorinha? Nunca. Beatriz não pôde conter uma risada, embora seus olhos ainda estivessem marejados. Foi bastante dramático, não foi? Você sempre teve talento para o drama, pequena, respondeu ele, apertando carinhosamente sua mão. Desde que éramos crianças em Minas e você organizava aquelas peças de teatro no quintal. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o ronronar suave do motor de luxo e o leve sussurro do ar-condicionado, os únicos sons na cabine isolada. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou Felipe, finalmente. Beatriz suspirou profundamente, deixando as lágrimas finalmente correrem livremente por suas bochechas. Eles me humilharam, Felipe. Não abertamente no início. Foram comentários sutis, olhares, perguntas aparentemente inocentes sobre meus pais, minha formação, meu trabalho. Como se estivessem avaliando uma mercadoria defeituosa. Felipe ouvia atentamente, seu rosto gradualmente endurecendo. A mãe dele me encurralou 2 vezes para sugerir que eu não era adequada para o mundo deles. A irmã zombou abertamente do meu trabalho, imitou minha voz, insinuou que eu era uma caçadora de fortunas, e Gustavo simplesmente não viu nada disso, ou escolheu não ver. Idiota,
murmurou Felipe. O pior não foi o que disseram, continuou Beatriz, enxugando as lágrimas com um lenço que Felipe lhe oferecera. Foi perceber que, para eles, meu valor como pessoa estava diretamente ligado ao tamanho da minha conta bancária ou ao status social da minha família. Como se nada mais importasse. Não minha educação, minha inteligência, meus valores, meu caráter. Pessoas como os Mendonça vivem em bolhas, comentou Felipe. Sua visão de mundo é tão distorcida que não conseguem enxergar valor além dos zeros em uma conta bancária ou do sobrenome em um cartão de visitas. O que me dói é que achei que Gustavo fosse diferente, confessou Beatriz. Nos primeiros meses ele parecia genuinamente interessado em mim, no meu trabalho, nas minhas ideias. Frequentava lugares simples sem reclamar. Conversava com meus colegas professores sem condescendência. Pensei que tivesse encontrado alguém que via além das aparências. Felipe observou a irmã por um momento, seu olhar suavizando-se. Talvez ele realmente veja, mas há uma grande diferença entre apreciar algo diferente do seu mundo e, efetivamente, enfrentar seu próprio mundo por isso. O carro deslizava silenciosamente pela rodovia em direção a São Paulo, as luzes de outros veículos passando como estrelas cadentes na escuridão. E agora? Perguntou Felipe. O que pretende fazer? Beatriz olhou para o anel de noivado em seu dedo. O diamante que antes lhe parecera discreto, agora brilhava ostensivamente, um símbolo não de amor, mas de uma transação fracassada. Preciso pensar, respondeu ela girando o anel. Parte de mim quer acreditar que Gustavo realmente me ama, que foi apenas cego ao comportamento da família, que podemos superar isso. E a outra parte? A outra parte sabe que, mesmo que ele me ame, nunca terá coragem de enfrentar sua família, seu mundo, por mim. E que, mesmo que tivesse, eu sempre seria a intrusa, a forasteira, a professora que teve sorte de pegar o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Felipe assentiu silenciosamente, respeitando o processo de reflexão da irmã. Sabe o que é mais irônico? Continuou Beatriz com um sorriso triste. Se eles soubessem desde o início que eu era sua irmã, teriam me tratado como realeza. Teriam se esforçado para me impressionar, para ganhar meu favor. O mesmo caráter, a mesma pessoa, mas um sobrenome diferente, e tudo mudaria. É por isso que nunca uso meu sobrenome ou posição em contextos pessoais, comentou Felipe. Nunca sei se as pessoas estão interessadas em mim ou no meu dinheiro. Exatamente por isso, nunca mencionei você para Gustavo ou sua família, concordou Beatriz. Queria ser amada pelo que sou, não por quem conheço ou quanto acesso tenho a recursos. Os prédios de São Paulo começavam a surgir no horizonte, a cidade que nunca dormia brilhando com milhões de luzes na madrugada que se aproximava. Vou te levar para meu apartamento, disse Felipe. Pode ficar lá o tempo que precisar para pensar, sem pressão, sem interferências. Beatriz assentiu gratamente, recostando a cabeça no ombro do irmão como fazia quando eram crianças. Obrigada por vir me buscar. Sempre, respondeu ele simplesmente. O SUV continuou avançando pela rodovia, deixando para trás a fazenda IP amarelo e, talvez, um futuro que nunca deveria ter sido. A manhã chegou com a gentileza de um abraço, o sol de São Paulo filtrando-se através das cortinas do quarto de hóspedes no cobertura duplex de Felipe. Beatriz abriu os olhos lentamente, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. Os eventos da noite anterior voltaram como flashes. A mansão dos Mendonça, os olhares de desprezo, as palavras afiadas, a chegada dramática de Felipe, a fuga no meio da noite. O relógio na mesa de cabeceira indicava pouco mais de 9 horas. Um luxo raro para alguém acostumada a acordar às 5 da manhã para preparar aulas. Beatriz espreguiçou-se, sentindo o conforto dos lençóis egípcios e do colchão que parecia abraçar seu corpo. O apartamento de Felipe ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Era minimalista e elegante, como o próprio Felipe, sem ostentação desnecessária, mas com o melhor que o dinheiro podia comprar em cada detalhe. Seu celular, silenciado na noite anterior, mostrava dezenas de notificações. 15 chamadas perdidas de Gustavo, 27 mensagens, 3 ligações de Regina Mendonça, até mesmo uma mensagem de Vanessa.
provavelmente uma tentativa de reparação calculada após a revelação sobre Felipe. Beatriz ignorou todas elas. Precisava de tempo, espaço para pensar, sem a pressão de explicações imediatas ou desculpas ensaiadas. Vestiu um dos roupões de algodão egípcio disponíveis no closet e dirigiu-se à cozinha gourmet, onde encontrou Felipe já impecavelmente vestido em um terno grafite, digitando rapidamente em seu laptop enquanto tomava café expresso. "Bom dia, dorminhoca", saudou ele, levantando os olhos da tela com um sorriso afetuoso. "Bom dia", respondeu Beatriz, servindo-se de café numa das elegantes xícaras de porcelana. "Você já trabalhando a essa hora? É sábado." Felipe deu de ombros. "Estamos fechando uma aquisição na Ásia. Diferença de fuso horário. Além disso, não consigo ficar parado depois das 6 da manhã, você sabe disso." Era verdade. Desde crianças, Felipe sempre fora o primeiro a acordar na casa modesta em Minas Gerais. Muitas vezes, já estudando quando o resto da família começava a se movimentar. "O que pretende fazer hoje?" perguntou ele, fechando o laptop. Beatriz suspirou, observando o vapor que subia de sua xícara. "Preciso devolver isso", respondeu, erguendo a mão onde o anel de noivado ainda brilhava, agora parecendo estranhamente fora de lugar. "Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Conversar com Gustavo?" "Pensei muito durante a noite", confessou Beatriz. "E a verdade é que mesmo se pudéssemos superar o que aconteceu ontem, isso sempre estaria entre nós. Eu sempre seria a professora que não pertence ao mundo dele, tentando me encaixar, enquanto ele seria o herdeiro que condescendeu a se casar com alguém abaixo de sua classe social." Felipe assentiu, respeitando a decisão da irmã. "O que precisa para fazer isso?" "Apenas uma carona até o apartamento dele. Quero fazer isso pessoalmente." "Tem certeza? Posso enviar um mensageiro ou..." "Preciso fazer isso cara a cara, Felipe. Devo isso a mim mesma e a ele." 3 horas depois, Beatriz estava diante da porta da cobertura de Gustavo em Moema, o anel dentro de uma pequena caixa de veludo na palma de sua mão. Vestia roupas emprestadas de uma das assistentes de Felipe. Um conjunto simples, mas elegante, que não revelava nada sobre seu estado emocional turbulento. Respirou fundo e tocou a campainha. Segundos depois, a porta abriu-se revelando um Gustavo com aparência abatida. Olhos vermelhos, barba por fazer, ainda usando as mesmas roupas da noite anterior. "Pia", sussurrou ele, como se temesse que ela fosse uma aparição que poderia desaparecer a qualquer momento. "Você veio." "Podemos conversar?" perguntou ela, mantendo a voz firme, apesar do aperto no peito ao vê-lo tão claramente abalado. Ele afastou-se para deixá-la entrar. O apartamento, normalmente impecável, mostrava sinais de desordem. Uma garrafa de uísque pela metade sobre a mesa de centro, documentos espalhados, uma gravata jogada sobre o sofá. "Tentei te ligar a noite toda", disse Gustavo, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. Estava preocupado, desesperado. "Precisava de tempo para pensar", respondeu Beatriz, sentando-se na beirada do sofá, "para processar tudo o que aconteceu." Gustavo sentou-se de frente para ela, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, olhos fixos nos dela. "Bia, sinto muito pelo que aconteceu. Não tinha ideia de como minha família estava te tratando. Se soubesse..." "Mas você deveria ter percebido, Gustavo", interrompeu ela suavemente. "Estava acontecendo bem na sua frente. E o fato de você não ter notado diz muito sobre como funcionamos como casal." Ele baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. "Minha mãe ligou esta manhã", continuou ele. "Queria se desculpar. Disse que houve um mal-entendido. Vanessa também. De repente, todos querem se redimir." "Depois que descobriram quem é meu irmão", observou Beatriz, sem esconder a amargura em sua voz. "Não é só isso", protestou Gustavo, embora sem muita convicção. "Eles perceberam que te magoaram. Perceberam que magoaram a irmã de Felipe Oliveira", corrigiu Beatriz. "Se eu fosse apenas a professora filha de um mecânico, ninguém estaria ligando para se desculpar." Gustavo não respondeu, incapaz de negar a verdade óbvia nas palavras dela. "Por que nunca me contou sobre seu irmão?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso triste. "Porque queria ser amada pelo que sou,
não pelo sobrenome que carrego ou pelas conexões que tenho, porque queria ter certeza de que a pessoa que escolhesse para compartilhar minha vida me valorizaria pelo meu caráter, minhas paixões, meus valores, não pelo saldo bancário do meu irmão. Eu te amo pelo que você é, insistiu Gustavo, estendendo a mão para tocar a dela. Sempre amei. Beatriz recuou suavemente, colocando a pequena caixa de veludo sobre a mesa de centro entre eles, mas não o suficiente para me defender quando era necessário. Não o suficiente para perceber que eu estava sendo humilhada em sua própria casa. Não o suficiente para enfrentar sua família por mim. Posso fazer isso agora, prometeu ele, seu olhar suplicante. Posso dizer a eles que ou aceitam você ou... Ou o quê? Interrompeu Beatriz gentilmente. Você vai renunciar ao Império Mendonça? Vai abrir mão de seu lugar no banco da família, de seu sobrenome, de suas conexões sociais. O silêncio de Gustavo foi resposta suficiente. Vê, continuou ela. E não estou dizendo que deveria fazer essas coisas. Apenas estou mostrando que existem limites para o quanto você está disposto a lutar por nós. Limites que são determinados pelo mundo ao qual você pertence e não quer abandonar. Gustavo olhou para a caixa na mesa, compreensão dolorosa surgindo em seus olhos. Você está terminando comigo. Não era uma pergunta. Beatriz assentiu lentamente. Não porque não te amo, explicou ela, sua voz tremendo levemente. Mas porque amor não é suficiente. Precisamos de valores compartilhados, de respeito mútuo, de coragem para defender um ao outro. E, principalmente, precisamos pertencer aos mundos um do outro, não como visitantes tolerados, mas como parceiros iguais. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Gustavo. Podemos construir nosso próprio mundo, argumentou ele, em uma última tentativa desesperada. Não quando um de nós ainda tem um pé firmemente plantado em seu mundo antigo, respondeu Beatriz, levantando-se. E você tem, Gustavo. Talvez nem perceba, mas tem. Ela caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Por um momento, imaginou a vida que poderiam ter tido. As festas elegantes, as viagens internacionais, os jantares com a alta sociedade onde sempre seria a professora que teve sorte de casar com um Mendonça. Quero que saiba que não te culpo, disse ela, ainda de costas para ele. Você é produto do ambiente em que cresceu, assim como eu sou do meu. Talvez em outro universo pudéssemos ter encontrado um meio termo. Mas neste acho que ambos merecem mais. O que você merece, Bia? Perguntou ele, sua voz embargada. O que procura? Beatriz virou-se para encará-lo, sentindo uma certeza crescente em seu coração. Alguém que me veja completamente, que valorize o que faço, não apesar do salário ou status, mas por causa da paixão e propósito que representa. Alguém cujos valores se alinhem naturalmente aos meus, sem esforço ou concessões dolorosas. Gustavo levantou-se também, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Era evidente, mesmo em seu desespero, que parte dele entendia, que reconhecia a verdade nas palavras dela. Sinto muito, disse ele finalmente, por não ter sido esse homem. Eu também, respondeu Beatriz, aproximando-se para tocar seu rosto uma última vez. Você me fez feliz, Gustavo. Por um tempo, acreditei que poderíamos superar qualquer diferença, mas algumas diferenças são fundacionais demais. Com um último olhar, Beatriz dirigiu-se à porta. Gustavo não a seguiu. Boa sorte, Bia, disse ele quando ela já estava com a mão na maçaneta. Espero que encontre o que procura. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno mesmo em meio à tristeza da despedida. Você também, Gustavo. Espero que encontre alguém que pertença naturalmente ao seu mundo e ainda assim o desafie a ser uma versão melhor de si mesmo. A porta fechou-se atrás dela com um clique suave, o som de um capítulo terminando em sua vida. 6 meses depois, a sala dos professores da Escola Municipal Monteiro Lobato fervilhava com a energia típica da última semana de aula, antes das férias de julho. Beatriz organizava os relatórios finais de seus alunos, satisfeita com o progresso que haviam feito no primeiro semestre. 28 crianças agora liam com fluência, um recorde para sua carreira. Bia, tem um momento? A voz de Rafael Santos, professor de ciências, interrompeu seus pensamentos. Beatriz ergueu os olhos,
sorrindo automaticamente ao ver o colega. Nos últimos 3 meses, haviam se aproximado gradualmente. Primeiro discutindo projetos interdisciplinares, depois compartilhando caronas, eventualmente tomando café após o expediente para conversar sobre livros, filmes, sonhos. Rafael era diferente de qualquer homem que Beatriz conhecera. Formado em biologia pela USP, com mestrado em educação ambiental, escolhera conscientemente lecionar na rede pública por acreditar na transformação social através da educação. Vivia em um apartamento modesto em Vila Madalena, dirigia um carro compacto de 10 anos e investia seu dinheiro em livros e viagens para parques nacionais, onde fotografava a natureza com paixão quase religiosa. "Sempre tenho tempo para você", respondeu ela, afastando os papéis. "Tenho uma proposta", disse ele, sentando-se ao lado dela com aquele entusiasmo contagiante que fazia seus alunos adorarem suas aulas. "Lembra daquele projeto de alfabetização científica que discutimos? Consegui a aprovação da diretora para implementarmos no próximo semestre. Um laboratório improvisado, kits de experimentos simples, saídas de campo no Parque do Ibirapuera." Seus olhos brilhavam enquanto explicava os detalhes, as mãos gesticulando animadamente no ar. Beatriz observava-o, sentindo aquela familiaridade confortável que haviam desenvolvido. A sensação de estar com alguém que compartilhava não apenas interesses, mas valores fundamentais. "É uma ideia incrível, Rafa", respondeu ela quando ele terminou. "Vai revolucionar o aprendizado dessas crianças." "Não posso fazer isso sozinho", continuou ele, pegando as mãos dela entre as suas. "Preciso de uma parceira que entenda tanto de alfabetização quanto de despertar a curiosidade nas crianças. Preciso de você, Bia." A maneira como disse "preciso de você" reverberou dentro dela. Sincera, sem jogos, sem subtextos. Apenas a verdade simples de um homem que valorizava genuinamente quem ela era e o que fazia. "Conte comigo", respondeu, apertando suas mãos. O sorriso dele iluminou a sala. "Perfeito. Podemos começar a planejar este fim de semana. Estava pensando em irmos àquela feira de ciências no Parque Villa-Lobos no sábado para ter algumas ideias. Depois poderíamos almoçar por lá mesmo. O que acha?" "Parece um encontro", respondeu Beatriz, corando levemente ao perceber a ambiguidade de suas palavras. Rafael também corou, mas não recuou. "Pode ser, se você quiser." Algo no ar entre eles mudou sutilmente. Uma possibilidade que ambos haviam dançado ao redor por semanas finalmente sendo reconhecida. "Quero", respondeu Beatriz simplesmente. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que nunca deixava de aquecê-la por dentro. "Ótimo, passo para te pegar às 9. Naquela noite, deitada em sua cama no mesmo apartamento alugado em Pinheiros, agora decorado com algumas novas plantas e prateleiras, Beatriz refletiu sobre os caminhos que a vida tomava. Pensou em Gustavo, que soubera por notícias recentes estar noivo novamente, de uma prima distante de uma família tradicional do café. Desejou-lhe felicidade sincera. Pensou em Felipe, que continuava expandindo seu império tecnológico, enquanto secretamente financiava programas de inclusão digital em escolas públicas. Um deles, na Monteiro Lobato, embora apenas Beatriz soubesse a verdadeira fonte dos recursos, mas principalmente pensou em si mesma, na professora apaixonada por educação, que quase abandonara seus valores por um conto de fadas que nunca teria final feliz. Na mulher que tivera coragem de dizer não, quando percebera que o preço da aceitação era alto demais. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Rafael, enviando um link para um artigo sobre uma nova abordagem de ensino de ciências para crianças em fase de alfabetização, com o comentário: "Isso me lembrou nossa conversa de hoje. Mal posso esperar para criar algo assim com você." Beatriz sorriu para a tela, sentindo aquela sensação de pertencimento que surgira gradualmente entre eles. Não porque frequentavam os mesmos círculos sociais ou tinham o mesmo poder aquisitivo, mas porque, em um nível fundamental, viam o mundo através de lentes semelhantes, valorizavam as mesmas coisas, sonhavam os mesmos sonhos. Em seu apartamento simples, mas acolhedor, Beatriz Oliveira percebeu que, finalmente, encontrara o que procurava, não em mansões opulentas ou em jantares de gala, mas na autenticidade de conexões
baseadas em valores verdadeiros. E pela primeira vez em muitos meses, sentiu-se completamente em paz com suas escolhas.